Foram introduzidos em 2 frascos que continham um mesmo meio de cultura, quantidades idênticas de um tipo de bactéria. Após algum tempo de incubação, adicionou-se a apenas um dos frascos um antibiótico estável, de uso frequente na clínica e cuja concentração não se modificou durante todo o experimento. O gráfico a seguir representa a variação do número de bactérias vivas no meio de cultura, em função do tempo de crescimento bacteriano em cada frasco. Então, o que ele está mostrando, gente? Sem antibiótico, né, o número de bactérias cresce rapidamente, a tendência depois ele estabilizar, porque para de ter espaço, para de ter nutriente, por aí vai. Com o antibiótico, ó, começou a crescer, e aí usou o antibiótico, caiu de uma vez. Quase zerou, mas depois voltou a aumentar. A observação do gráfico permite concluir que no frasco em que se adicionou o antibiótico, ocorreu uma grande diminuição do número de bactérias e, em seguida, um aumento do seu crescimento. Segundo a teoria da evolução neodarwiniana, o fato observado no frasco com o antibiótico tem a seguinte explicação. Então, o que o neodarwinismo fala, pessoal? Que na natureza já existem variedades de caracteres. Existem tipos diferentes de seres vivos. No caso específico aqui, de bactérias. Então, nesse caso específico, nós temos uma mesma bactéria, mas são vários indivíduos. Então, no neodarwinismo, o que a gente entende? Que esses indivíduos, alguns estão mais bem adaptados que outros ao meio. Então, o que acontece aqui quando ele adiciona o antibiótico? Ele mata quase todas as bactérias, mas uma ou outra é resistente a esse antibiótico. Então, ela consegue novamente sobreviver. Isso aqui está acontecendo é uma seleção natural. Então, está selecionando a bactéria que naturalmente já era resistente a esse antibiótico. Então, vamos ver o que ele nos dá ali de opção. Letra A. A dose usada de antibiótico eliminou a maioria da população, selecionando uma minoria resistente e que voltou a crescer. Essa é a nossa resposta, como eu comentei. Então, já existia essa bactéria resistente, ela não se tornou resistente. Mas com a presença do antibiótico, matam todos os indivíduos, exceto essas resistentes que são capazes de crescer. Esse é o grande perigo do uso de antibióticos indiscriminadamente, né, pessoal? Que a gente acaba selecionando essas bactérias resistentes e aí, em um determinado momento, pode vir uma doença que nós não temos antibiótico para combater, porque elas foram selecionadas as mais fortes, porque são resistentes àqueles remédios que a gente normalmente usa. Vamos ver as demais. Letra B. A dose usada de antibiótico eliminou a maioria das bactérias e a minoria sobrevivente se adaptou às condições voltando a crescer. Isso, pessoal, não está correto em relação ao neodarwinismo. É um lamarquismo, né? Uma ideia, uma visão lamarquista. Por quê? Ele está falando que ela se adaptou às novas condições, mas ela não se adaptou, ela já existia, ela já tinha essa característica, ela já era adaptada. A gente simplesmente selecionou. Então, a palavra aqui, ó, é selecionou para ficar neodarwinista. Letra C. A dose usada de antibiótico provocou uma lentidão no crescimento das bactérias que, após algum tempo, adaptaram-se e voltaram a crescer. Então, gente, esse antibiótico, ele não, né, ele fala ali, ele mata, diminuição do número de bactérias. Então, eu não tenho uma lentidão no crescimento, né? Ele está indo aqui quase no zero. Então, você vê que diminui mesmo a população. Letra D. A dose usada de antibiótico inibiu o crescimento da maioria das bactérias, mas após a sua desintegração, essas bactérias começam a crescer novamente. Não tem isso de desintegração, né? Ele mostra que a concentração do antibiótico não se modificou durante o experimento. Por isso, essa também está errada. Letra E. A dose usada de antibiótico estimulou a adaptação de bactérias que demoraram mais a crescer. Então, né, pessoal, não tem essa de estimular. De novo, ele só seleciona as que são resistentes, ou seja, as que não são capazes de morrer com esse antibiótico. Por isso, a nossa resposta, letra A.